Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cláudio Nascimento, mais uma vez com vocês aí, nessa aula brilhante, sensacional, magnífica de História. Eu, professor Cláudio, da Escola de Referência de Ensino Fundamental Creuza Barreto, Câmara de Ornelas, estamos mais uma vez aqui para a nossa aula de História. E hoje nós vamos debater o que os povos indígenas de Pernambuco para vocês do 6º ano do ensino fundamental. Esta é uma aula, na realidade, criada pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco para vocês, tá certo? Nesse grande projeto, o EducaPé. Então vamos lá, pessoal. Entrem na nossa nave da história, sejam todos convidados a entrarem na nossa nave da história. Fiquem à vontade para que nós possamos estudar um pouco a história dos povos indígenas de Pernambuco. Ah, salve a terra dos altos copeiros, de beleza. Tudo bem, vamos lá. Então, Pernambuco é o 4º maior estado do Brasil. Eita, 4º maior estado da Federação, da União, né? É a 4ª federação, né? Com mais número de povos indígenas, né? População indígena, né? Então, na realidade, em Pernambuco, nós temos vários povos, né? Os mais que nós já ouvimos falar, Chucuru, Funiô, Pancararu, né? Entre outros, né? Mas vamos lá, vamos estudar um pouco da nossa cultura, dos nossos povos indígenas de Pernambuco. Sejam bem-vindos, entrem, fiquem à vontade e vamos começar a nossa aula de história. Entre na nossa nave, vocês estão com o professor Cláudio Nascimento. Ou queres ou não queres? Vamos lá. Povos indígenas de Pernambuco, né? Então, no estado de Pernambuco, como eu falei, né, contém 10 povos indígenas, distribuindo entre os municípios, né, de Águas Belas, Pesqueira, Buíque, Cabrobó, Inajá, Petrolândia, Jatobá, Tacaratu, Floresta, Carnaubeira da Penha, cuja população, pessoal, soma num total de aproximadamente 25.720 índios. Então, como vocês puderam observar, nós temos 10 tribos indígenas, né? Em algumas áreas, principalmente no sertão e na zona do Agreste, né? Então vamos lá. Então, na realidade, aí você já sabe da população, né? Todos estão cientes da população indígena de Pernambuco, que é aproximadamente 25.720 índios, né? Então, apesar do contato de mais de 5 séculos com a sociedade, né, não indígena, ainda se conserva traços marcantes de sua cultura e manifestação religiosa, de origem que os diferencia sobremaneira da sociedade dos demais povos indígenas do estado de Pernambuco, que são. E agora vocês vão conhecer, né? Vocês agora terão a oportunidade de conhecer o quê? Conhecerem os povos indígenas de Pernambuco. Então, nós temos aqui o Aticum. Eita, Aticum, povos indígenas de Aticum. Então, Aticuns humães são um povo indígena brasileiro. A reserva de Aticum, uma área de 15.276 hectares, né? E uma população de 7.924 índios, está localizada na Serra do Umã. Eita! Onde é que fica a Serra do Umã? Ah, fica lá no município de Carnaubeira da Penha, em Pernambuco. Então, a presença dos indígenas na Serra de Umã data provavelmente do século XIX. Então, aí vocês têm aí, pessoal, o primeiro povo indígena que eu trago para vocês, né? Os Aticuns. E agora você o Funiô, né? Isso, e é o do Funiô, né? Então, na realidade, o Funiô é um povo, na realidade, que está originado da onde? Onde está localizado o Funiô? Então, onde é que está localizado esse povo indígena, Funiô, né? Então, eram conhecidos antigamente como Carijó, né? O Carijó,
e não se conhece, né, o tempo de sua existência. A origem do nome Funiú, né, é muito antiga, muito antiga. Significa povo de beira do rio. Olha, povo de beira do rio. E está relacionada com o rio Ipanema, que ocorre, né, que corre ao longo da cidade de Águas Belas. Então sejam convidados, né, a conhecer essa cidade maravilhosa, Águas Belas, né? Próximo de Garanhuns. Eita, Garanhuns, né? Então conserva o idioma Iatê, né? E alguns rituais como Oricuri, né? Lembrando que esse ritual Oricuri é reservado apenas para a população indígena, né? Então, na realidade, há relatos, né, que eles, no momento dessa cerimônia, desse festival, a comunidade é fechada, né? Então, na realidade, eles ficam, né, fazendo esse ritual. Não é permitido outros povos entrarem, né? Então, aí vem outro povo muito interessante aqui, o Cambiá. Eita, Cambiá. O que é o Cambiá, né? Então, na realidade, os Cambiá. Então, os Cambiás são um grupo indígena que habitam os limites dos municípios brasileiros de Inajá, vejam só, Inajá e Bimirim, em Floresta, né? Todos no estado de Pernambuco, na área indígena Cambiá. Né? Então, na realidade, vocês vão ter os cambiais, né, que estão naquela área entre Inajá e Bimirim, Floresta, né? Uma reserva cambiar. Então, na realidade, mais um povo indígena que eu trago aí para vocês, para que vocês conheçam um pouco, né, desses povos que habitam o nosso estado de Pernambuco, o nosso leão tão querido, né, tão amado, esse leão do norte. Então, o grupo ocupa uma área de 27 mil hectares de terra, né, entre os municípios de Bimirim e Floresta, né, desenvolvendo agricultura de subsistência. Né? Então, na realidade, eles desenvolveram, né, a questão da agricultura de subsistência, né? Marco relevante. Aí vem o Capinauá, né? E o que é o Capinauá? Né? Esse povo aí, o Capinauá, né? Então, da onde vem esse povo tão maravilhoso, né? Esse povo indígena, vive na serra, né? Vive na região da Serra do Ororubá, né? Ororubá, ou seja, município de Pesqueira. Conserva algumas festas religiosas, como a Nossa Senhora da Montanha, e praticam agricultura de subsistência. Né? Então, eles vivem lá na Serra do Ororubá, né? No município de Pesqueira, né? Então praticam aí, na realidade, festas religiosas, como a da Nossa Senhora da Montanha. Quem puder ir lá nessa serra maravilhosa lá no município de Pesqueira, terá essa oportunidade, né? Outro povo interessante que eu trago aqui na nossa aula de história maravilhosa para vocês, feita pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, né? Então, hoje a gente discute aí os povos indígenas de Pernambuco, então aí na tela de vocês, o Pancararu. Eita, Pancararu, outro povo indígena, né? Marcante, né? De grande relevância, grande significado na nossa história, né? Então, seus remanescentes estão distribuídos em 14 mil hectares de terra. Vejam só, eles estão entre os municípios de Tacaratu, né? Jatobá e Petrolândia. Observe, estão entre os municípios de Tacaratu, Jatobá e Petrolândia, né? Conservando algumas de suas festas tradicionais, como a festa do menino do rancho e o flechamento do umbu, né? Então, na realidade, então, vocês vão ter uma comunidade indígena que localizada entre os municípios de Tacaratu, Jatobá e Petrolândia, né? Então, vem agora o Pipipã. Eita, outro povo indígena marcante, povo arretado, né? Então, na realidade, o Pipipã, traços marcantes dentro da nossa cultura, dentro do nosso estado. Então, é esse Pipipã. Onde estão localizados os Pipipãs, né? Então, constitui uma das etnias historicamente, né, habitantes da Serra Negra, né? Vizinho dos
Cambiuá, né, que também tem a Serra Negra como território nacional, né, e sagrado. Né? O território do Pipipã está situado no município de Floresta, município de Pernambuco. Né? E em 2005, tiveram início os estudos para identificação e demarcação da terra indígena dos Pipipã. Né? Então, na realidade, já o povo de Pipipã vai estar localizado, na realidade, que são vizinhos de Ilha dos Cambiuá, né? Mas estão localizados no município de Floresta. Né? Então, aí para vocês que estão assistindo nesse exato momento a nossa aula maravilhosa de história feita para vocês, com o professor Cláudio Nascimento, ou queres ou não queres, eu quero estudar as tribos indígenas, você também, né? Quem quer estudar ainda, levanta a mão, eu quero estudar as comunidades. Então, para o povo Pipipã, a Serra Negra é um lugar de destaque. Porque na cosmologia do povo, e é constituída a partir de vários espaços sagrados, né? Entre eles, o pau-oco da serra, vejam, são os lugares sagrados, né? O pau-oco da serra, o pau-ferro grande, né? O pé de coito, né? A pedra da espia, o pau-d'alho, a mata do ventador, é isso. Então, por ser este bem simbólico, material, a Serra Negra é referência de territorialidade, tanto do povo Pipipã como do povo Cambiuá, né? Uma área historicamente pleiteada por dois povos, né? Então, Cambiuá, né? E os Pipipãs, eles dividem, né, na realidade, a Serra Negra, né? Então, tem agora o Trucá. Eita, o Trucá, né? Quem são os Trucá, né? Quem é esse povo Trucá? Né? Então, na realidade, então vocês estão tendo a oportunidade de conhecer alguns povos que vocês desconheciam, né? Então, na realidade, nós temos aí, são 10 povos indígenas, que eu trago para vocês aí, hoje nessa aula de história. Não é só, vocês só vão ver isso na aula do professor Cláudio Nascimento, queres ou não queres? Queres, eu quero, né? Então, você acredita que você também queira aprender um pouco da nossa história dos povos indígenas, né? Então, o Trucá, eles habitam a ilha da Assunção, no médio curso do Rio São Francisco, né? No município de quê? De Cabrobó, né? Cabrobó, né? Então, na realidade, suas principais atividades produtivas estão voltadas por aqui para a agricultura e pesca. Assim, elenco que os produtos que cultivam, destacando a importância de quê? Do milho em suas tradições. Então, veja só um relato, né? Então, diz o seguinte, nós plantamos cebola, arroz, manga, macaxeira, mandioca, goiaba, coco, coentro, alface, tomate, melancia, pimentão, pimentinha, caxi, cenoura, beterraba e milho, né? Quando nós dizemos só milho, é uma expressão que está tudo bem, né? Então, na realidade, é um relato de um povo indígena, né? Então, aí tem o Tuxá. Quem é o Tuxá? Né? Na realidade, quem é esse Tuxá? Né? Então, na realidade, de onde, né, originou os Tuxás, né, onde eles estão localizados, os Tuxás. Né? Então, o povo Tuxá vive principalmente na cidade de Rodelas, em aldeia urbana de mais de 60 casas. Né? Além da aldeia da cidade, né, os Tuxá, né, ocupavam diversas ilhas, e em especial a Ilha da Viúva, no Rio São Francisco, que constituiu que seu exíguo território agrícola. Né? Então, a Ilha da Viúva foi submersa pela construção da hidrelétrica de Itaparica, né? Itaparica. Então, na realidade, a ilha foi submersa, né? Pela grande hidrelétrica de Itaparica. Com suas terras tradicionais inundadas, os Tuxá foram transferidos para 3 áreas, né? Um grupo vivendo no limite do município de Ibotirama, área indígena Tuxá de Ibotirama. Outro no município de Rodelas, né? Área indígena de Tuxá de Rodelas, em Nova Rodelas. Ambos no estado da Bahia, né? E outra mais do Rio Mochotó, junto ao limite do município de Pernambuco, né?
de Inajá, onde se situa a terra indígena de Tuxá da Fazenda Funil, né? Então, na realidade, então, vocês vão ter aí o povo Tuxá, tanto na Bahia como em Pernambuco, né? Então, na realidade, você tem 3 áreas, né, de concentração dos povos Tuxá, né? Porque após a inundação da ilha deles, né, a construção da ilha de Itaparica, né? Então, na realidade, houve a necessidade e o lugar para assentamento dessa comunidade. Então, vejamos, grupos de 41 índios assentados em acampamento da Chesf, né? Chesf, né, no município de Inajá. Depois de suas terras foram inundadas pelo lago da hidrelétrica de Itaparica, né? Aí vem agora o chucuru. Eita, isso aí, mas todo mundo sabe, né? Não falou. Aí acaba com esse chucuru, né? Então, onde estão localizados, né? Essa comunidade Chucuru, onde está localizada a comunidade Chucuru. Então, você que está nesse exato momento assistindo a nossa aula do EducaP, presta atenção aí, o povo Chucuru, né? Então, Chucuru habita um conjunto de montanhas, né? Conhecido como Serra do Ororubá, né? No estado de Pernambuco. Então, os registros sobre esses índios, né, datam do século XVI e desde então indicavam que sua ocupação, né, nessa região já sofreu transformações devido a violentos processos, né, de expropriação de suas terras. Então, documentos relativos ao período, né, colonial atestam uma invasão, né, por parte de portugueses. E registro que a antiga vila de Simbres, né, hoje uma aldeia do Chucuru, né, foi palco de conflitos entre os chucurus e os colonizadores, né? Então, muitas aldeias foram, né, extintas e as terras logo foram registradas em nome de fazendeiros, né? Então, o estado de Pernambuco hoje, né, então é considerado o 4º maior estado em população indígena do país, né? Só perdendo para Amazonas, Mato Grosso e Pará. Então, a maioria dos grupos indígenas de Pernambuco tem o mesmo rito, só havendo algumas mudanças nas melodias, que imitam o que? Palavras de suas línguas materiais, né? Então, na realidade, vocês têm Pernambuco como o 4º maior estado de população indígena do Brasil, né? Então, aí eu trago uma referência, vocês se quiserem, né, consultar uma referência aí muito interessante. Pernambuco tem tribos indígenas, né? Observatório da Universidade Federal de Pernambuco, né? Então, aqui é o professor Cláudio Nascimento, queres ou não queres, né? Nessa aula maravilhosa de história, feita para vocês pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, né? Com a preocupação aí de levar conhecimento para vocês. E hoje vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouco da história dos povos indígenas de Pernambuco. E aqui eu me despeço, né, nessa aula maravilhosa, né, e vos convido agora a sair da nossa nave da história. Por favor, desembarque da nossa nave da história, porque chegou a hora de todos irem embora. E até a próxima aula. Tchauzinho, pessoal, e até a próxima aula de história.